Vocês que estão aqui comigo, já vamos logo convidando mulheres. Hoje o tema é indisposição no climatério e na menopausa. Eu vou ensinar estratégias e alimentos para vocês, para mostrar para vocês como é possível vocês viverem a plenitude do climatério e da menopausa sem ficar com moleza, sem se sentir indisposta. E muitas mulheres dizendo para mim como é possível você fazer tanta coisa ao mesmo tempo e ainda ter disposição para se exercitar o tanto que você exercita. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Eu estou no climatério. Claro que em razão da minha alimentação, em razão dos meus hábitos, eu tô passando muito melhor pelo climatério. Então aí, outro dia eu tava pensando sobre isso, né? Eu falei, gente, se eu sei por experiência que é possível uma mulher passar pelo climatério, né, e chegar na menopausa muito bem, quando ela aprende o que comer, quando ela aprende o que fazer com a vida, com a cabeça dela, eu falei, eu vou compartilhar isso com mulheres. Porque como? Eu aprendi pela minha experiência, pela minha profissão, pelos meus estudos. Agora eu tenho obrigação de compartilhar isso com vocês, sendo profissional da saúde que eu sou. Eu trouxe aqui algumas causas dessa indisposição frequente. Porque assim, o que acontece? Quando uma mulher chega pra mim, eu tenho que olhar pra essa mulher como um todo. Obviamente que de imediato eu já não chego e falo, ó, você tá sentindo isso por causa do climatério, por causa da menopausa. Não, não dá pra ser desse jeito. Primeiro eu tenho que saber tudo que tá acontecendo, um contexto, né, macro ali da vida dela, para eu ver como é que tá a alimentação, como é que estão os hábitos, se tá faltando alguma coisa. Porque assim, não necessariamente, obviamente que assim, 90% dos casos das mulheres que chegam para mim, né, a partir dos 40 anos e se queixam desse cansaço, dessa fadiga, ela nunca chega só com esse cansaço, fadiga e indisposição. Ela chega com mais um carrinho de mão de sintomas, né? Então, eu preciso olhar para essa mulher como um todo. Então, considerando esse todo que é uma mulher, existem algumas causas que podem estar associadas a essa condição de indisposição frequente, de desânimo, né, de cansaço, que são elas: a anemia por falta de ferro, ou uma anemia causada por deficiência de B12, ou uma anemia causada pela inflamação, porque essas anemias, a gente tem 7 tipos de anemias. Então, todas essas anemias também levam uma mulher a essa condição de desânimo, de cansaço, de fadiga. Agora, pasmem vocês, muito comum acontecer anemia em mulheres que estão no climatério. Agora, você imagina, uma mulher que está passando pelo climatério, que em razão da baixa de hormônio, ela está entrando nessa condição de cansaço, de desânimo, e ainda vem nela uma anemia. Aí o negócio fica bom mesmo, né? Hipotireoidismo. Temos condições associadas à disfunção da tireoide, né, do funcionamento da tireoide, que também leva essa mulher a uma condição de cansaço, de fadiga, e também está associada ao climatério, né? Tem mulheres que desenvolvem, por exemplo, tireoidite Hashimoto, hipotireoidismo depois dos 40 anos, muito comum e tem sido cada vez mais presente isso no meu consultório. Então eu olho também isso. DM é diabetes mellitus, então mulheres que têm diabetes também tendem a se sentirem mais cansadas, principalmente quando está na fase de adaptação, de equilíbrio dos hormônios, de equilíbrio da alimentação, né? Então, quando a gente está começando a organizar, essa mulher chega para mim muitas vezes se queixando desse cansaço, dessa fadiga, e quando eu vejo, ela tem diabetes. Também agrava o quadro de diabetes a mulher que entra no climatério e na menopausa. E, claro, que nós temos aqui a condição de climatério e menopausa, que é o nosso foco aqui essa noite, explicar para vocês. Então, vamos entender o seguinte: por que acontece, né? Quando uma mulher chega para mim no climatério e se queixa que está vivendo essa fadiga, esse cansaço, essa indisposição, e eu já ali, durante a anamnese, durante a conversa que a gente tem, eu identifico que é pelo climatério e pela menopausa, eu considero 2 questões importantes, né? A primeira delas é para a gente ver como é que tá, obviamente, a taxa de hormônio dessa mulher, porque com a queda do estrogênio, esse cansaço, ele vem, porque quando cai o estrogênio, outros hormônios também são afetados. Então, por exemplo, existe uma queda muito grande no cortisol, que é o hormônio que deixa a gente mais acesa.
Então, também pode acontecer esse cansaço, essa fadiga por uma causa hormonal. Mas, quando você muda a sua alimentação, quando você muda os seus hábitos, esse cortisol ele volta de novo ao nível adequado e mesmo que ainda esteja acontecendo a baixa de estrogênio, a gente consegue reverter esse quadro de fadiga e de cansaço, de desânimo, cuidando da alimentação dessa mulher e do estilo de vida. Então, ainda que você esteja no climatério, ainda que você esteja na menopausa, seus hormônios estejam lá desorganizados, tá tudo despencando, esses hormônios estão caindo, nutre do céu, e agora eu vou viver desse jeito, prostrada desse jeito? Não, claro que não. Você vai aprender hoje comigo o que fazer, que eu vou dizer para vocês o que eu fiz comigo, da maneira como eu me reprogramei, e que deu certo comigo e que talvez não tenha dado certo com você até hoje por algumas coisas que faltaram, alguns ajustes ali, alguns apertos de parafuso. Então tá, Nutri, então beleza, eu tô lá no climatério, tô na menopausa, tô vendo que tô me sentindo mal, tô desanimada, não tenho disposição para sair, não tenho disposição de manhã para levantar da cama, não tenho disposição para o sexo, não tenho disposição para nada, para cuidar da família, para trabalhar, nossa, eu tô me arrastando. E o que eu posso fazer com tudo isso? A primeira coisa, gente, que eu vou insistir com vocês o resto da minha vida, é que vocês se conheçam, que você faça diariamente em você uma autoavaliação. O que é isso, uma autoavaliação? Abrir o teu olho, veja como é que você está se sentindo, né? Veja como é que foi sua noite, avalia, se autoavalie em vários momentos do seu dia. Você só vai conseguir perceber uma alteração quando você estiver se conhecendo, quando você estiver se percebendo diariamente. Porque se eu nunca me observo, se eu nunca presto atenção em mim, que base que eu tenho de comparação para ver se eu melhorei ou se eu piorei? Nenhuma, porque eu não estou prestando atenção em mim. Como que eu vou saber se aquilo está melhor ou se está pior para mim se eu não estou me observando nunca? Então você precisa se observar. E a partir do momento que você se observou, você identificou que tem algo diferente, que você está realmente indisposta, que é uma indisposição que está dominando você. Sabe aquelas mulheres, gente, que amanhece o dia, quer ficar deitada, não consegue levantar da cama, que parece que o relógio toca, ela quer desligar, virar pro canto, dormir mais um pouco, que fica aquela novela só mais 5 minutos, aí põe o alarme lá do relógio no soneca, desperta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, porque essa mulher tá se arrastando. Então, se você sabe que você tá desse jeito, passando por essa situação, você não vai poder, você não perde essa live hoje, você vai assistir ela do começo ao fim. E depois que você fez essa autoavaliação, você viu que tá esse desajuste, que tá acontecendo isso, você precisa buscar ajuda. Porque se você sozinha não tá conseguindo lidar com isso, não tá dando certo, o negócio tá só piorando, você precisa de alguém. Quem é esse alguém? Eu tô aqui. Tô aqui com vocês todos os dias aqui no meu Instagram. Em live eu tô aqui segunda, terça e quarta. Aí eu tô quinta, sexta, sábado, domingo nos stories o tempo todo. Eu tô nos directs respondendo, eu tô com postagem no meu feed. Então eu tô aqui com vocês todos os dias, sábado, domingo e feriado. Eu sou essa ajuda profissional que você precisa para poder estar pegando todo esse conteúdo aqui e levando para sua vida. E aí, depois que você fez essa autoavaliação, você viu que você precisa de ajuda profissional, vai depender agora de você, uma decisão. Como assim, Nutri? O que é isso, uma decisão? Decisão, gente, porque disposição, ela está associada, sim, a uma condição fisiológica, mas ela está muito associada com atitude. E a atitude está diretamente associada, relacionada com decisão. Eu tenho que decidir sair dessa condição. Como que eu vou passar o resto da minha vida me arrastando? Então, precisa que você se posicione a seu favor. Ah, né, eu não lembro nem o nome daquele bichinho. Não tinha um desenho animado da Hanna-Barbera? Né? Eu tenho certeza que vocês têm mais de 40 anos, todo mundo sabe o que eu tô falando. Não tinha não sei se era um lobinho, uma hiena, sei lá, que ficava falando, ó vida, ó paz. E sempre que alguém oferecia ajuda pra ele, ele não queria porque dizia que não tinha jeito. Então, nós não temos que esse coiote, esse bichinho, sei lá que bicho era aquele. Acho que é uma hiena.
Então, o que a gente tem que fazer, gente? Decidir a nosso favor, tomar uma decisão. Falar, não, chega, não quero viver desse jeito mais não. Tá, eu sozinha não consigo? Não, mas a decisão é minha, porque senão nem que eu busque ajuda profissional, esse profissional não vai estar comigo o tempo todo, 24 horas do meu dia, vai depender da minha parte também. Então, eu tô com vocês aqui, hoje eu vou ensinar um bocado de coisa, vou mostrar alimentos que você tem que colocar na vida de vocês para que a gente consiga levar esse cortisol, para que a gente consiga botar essas células suas com mais energia funcionando. Para essas mulheres que têm dificuldade de acordar de manhã, eu vou falar um negócio, gente, isso aqui é uma coisa assim, é exercício, viu? Acordou de manhã cedo, sabe que tem que levantar da cama, abra a cortina. Não fica naquela de levantar num quarto escuro, se manter no escuro, não acender uma luz. Tem gente que demora uma vida para acender uma luz. Traga claridade para você, para que o seu cérebro processe que você acordou e que ele mande cortisol para você. Então, assim, eu tenho uma paciente que até agora, recentemente, por isso que eu lembrei dela, recentemente eu a atendi. Ela chegou pra mim e falou assim, Fernanda, eu ponho minha soneca 10 vezes de manhã e eu não dou conta de levantar da cama. Eu falei, é mesmo? Você dorme num quarto escuro? Ela falou, nossa, mas é um breu que eu não enxergo nada de manhã quando eu acordo. Eu falei, então você já vai dormir com a cortina levemente aberta. Porque quando amanhecer, quando começar a clarear, a frestazinha de luminosidade já vai entrar ali, teu cérebro já começa a entender que tá amanhecendo. E aí você levantou, ou você acende uma luz, mas o mais certo ainda é que você abra essa janela, abra essa cortina, para que você coloque essa luz natural entrando para você, para que teu olho filtre essa luz e essa luz vem aqui dentro do teu cérebro e isso mande um comando para o teu corpo secretar cortisol, que é o hormônio que acorda, é o hormônio que mantém a gente acesa. Primeira coisa, gente, são inúmeras estratégias que a gente tem que ter, mas a primeira delas, ela começa com autocuidado. Porque não adianta nada eu agora, nesse momento, virar para você e falar assim, olha, só esse ou aquele alimento vai resolver para você, se você não entender que tudo começa com autocuidado e que a alimentação faz parte do autocuidado, né? Se sou eu que pego aquela comida e ponho na minha boca, eu tô cuidando de mim. Então, obviamente, nós vamos falar já, fiquem tranquilas aqui, eu já deixei aberta aqui a imagem, mas eu vou explicar cada alimento aqui, qual o nutriente importante para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Tudo começa com o autocuidado. Sabe como é que eu cheguei, gente, hoje a ser essa mulher ativa que eu sou? Como é que eu consegui mudar um monte de coisa para mim, meus conceitos, como é que eu consegui mudar meu corpo, como é que eu consegui mudar minha disposição? Quando eu realmente entendi essa palavra autocuidado, que qualquer coisa que eu fizesse, se eu buscasse um profissional para melhorar algo em mim, era porque eu estava querendo me cuidar. Se eu buscasse uma estratégia que melhorasse a minha alimentação, era porque eu estava querendo me cuidar. Então, se eu me matriculasse numa academia, se eu começasse um exercício físico, era porque eu estava querendo me cuidar. Então, quando eu realmente assumi para mim a responsabilidade sobre mim e sobre as minhas atitudes, aquilo começou a fazer sentido na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a me exercitar, e hoje, inclusive, uma das meninas lá, alguém, não me recordo, agora me mandou uma mensagem hoje, falou assim para mim, Nutri, e como que você faz para não desistir? Para ter sempre esse ânimo que você tem, né, para cuidar da tua alimentação, para fazer exercício físico e não desistir. Na verdade, gente, a pergunta é a resposta. É não desistindo, é não pensando em... Porque, claro, gente, vocês acham que todo dia eu amanheço, né? Nossa, tô louca pra fazer isso, tô louca pra ir pro CrossFit 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, como eu vou. Não, tem dia que eu queria também estar dormindo. Mas eu sei que se eu não for aquele dia, no dia seguinte vai me dar mais preguiça ainda, porque eu me conheço. Então essa questão do autocuidado, ela é dominante na vida de uma mulher que está passando pelo climatério e pela menopausa. É você assumir para si a responsabilidade que é sua e parar de delegar para os outros. Pessoas profissionais de saúde vão te ajudar desde que você tome para si essa questão do autocuidado. Que você entenda o que você... que é você com você, e eu falei já isso pra vocês, é 98% vocês, 2% médico.
Então, quando eu entendi essa questão, que se eu não for hoje, eu não vou querer ir amanhã. Se eu não for amanhã, eu não vou a semana toda. E é isso que acontece. Pode observar aí. Se você não começa a semana na segunda-feira já fazendo exercício, na terça você já pensa, eu já não fui ontem, então eu não vou hoje. Na quarta você não vai? Não, hoje é quarta, tá no meio da semana, eu já não vou mais, eu vou semana que vem. E daqui a pouco você não faz mais nada. Com a alimentação não é diferente. Você não tem que abrir mão desse cuidado com você de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. É todo dia. Por quê? Todo dia eu tô viva, todo dia eu preciso me cuidar. Porque se eu abrir mão de mim, se eu relaxar, eu sei também que eu vou desanimar, gente. Então, assim, talvez a minha diferença para algumas mulheres que não começaram ainda e que estão aí, eu queria ser como ela, é justamente porque eu me decidi lá atrás. Agora, eu não acomodei e eu não me acomodo, porque eu sei que se eu abrir mão desse autocuidado, eu também vou parar de fazer. Então, eu não abro mão de mim, gente. É prioridade. Então, assim, eu levanto da cama, tem dia que eu quero dormir? Sim, mas eu sei que se eu não for vai ser pior, então eu vou. É aquela coisa da perseverança, é aquela coisa da resiliência, de você não abrir mão de você. E com isso, o meu corpo se acostuma com a sensação de bem-estar que o exercício traz e eu vou cada vez querendo mais. Mas ainda assim tem aquela condiçãozinha que fica ali insistindo para me levar para trás. É por isso que vocês não podem abrir mão de vocês. Por que tem gente que não se acostuma? Porque cede a essa vontadezinha que tá ali atrás, que tá lá escondidinha. Não, amanhã você vai, boba. Não faz isso hoje não. Não, amanhã você come melhor. Que é isso, amanhã você se cuida. Não, você começa a semana que vem. E não tem essa, né? A semana passada eu fiz uma aula com as 20 primeiras inscritas do PED e eu falei uma coisa para elas que eu quero trazer para vocês. Uma mulher que tá no climatério e na menopausa, ela não pode querer negociar com o que não é negociável. Você quer negociar a sua saúde? Você quer barganhar a sua saúde com preguiça? Você quer barganhar, negociar a sua saúde com comodismo, com desorganização? Não dá. Então são coisas que se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então se você é uma mulher que tem preguiça, se você é uma mulher que tá lá arrumando desculpa pra você todo dia, e eu não tô falando isso em tom ofensivo não, viu gente? Porque eu já fui essa mulher. Eu tinha preguiça, né? Talvez eu ainda tenha, mas a minha vontade de me cuidar hoje é muito maior. Então, essa minha vontade de caminhar na minha direção hoje, ela faz com que minha preguiça fique lá no cantinho dela, porque eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece comigo em ouvir a minha preguiça e eu não quero voltar para esse lugar, porque eu saí de lá, eu mudei os meus hábitos. Então, vamos entrar aqui na parte da alimentação. Quero falar para vocês, existem alguns alimentos que quando a gente coloca na vida da gente, ele mexe a nível celular. Todo mundo já viu uma célula. Se não viu, eu vou fazer um desenho. Você sabe que eu sou péssima para desenho, mas por outro lado eu adoro. Mas eu preciso ampliar essa tela. Imagina que isso aqui, ó, é uma célula, tá bom? Vamos imaginar que isso aqui, essa bolota aqui, né? Imagina que eu tenho aqui uma célula. Vamos imaginar que essa célula aqui tá lá em qualquer lugar do seu corpo. Ela tá lá dentro do seu corpo. Dentro da célula, a gente tem um monte de partes menores, de organelas, tá? Esse é o nome, só para vocês saberem. Que dentro da célula tem outras coisas que compõem essa célula. E aqui dentro tem uma parte específica, vou até fazer assim para vocês verem, ó, que se chama mitocôndria. Não precisa se apegar nesse nome aqui. Eu quero só que você entenda a função dessa parte aqui que está dentro da sua célula. Essa parte aqui, ó, é a responsável por dar energia, por gerar energia para que a sua célula funcione bem. E se a sua célula funciona bem, todo o teu corpo vai funcionar bem. E essa bichinha aqui, ó, quando uma mulher tem a queda de hormônio, tem a queda de estrogênio e é uma mulher que não tem bons hábitos de vida, isso aqui vai diminuindo. Qual é o grande lance da mulher no climatério e na menopausa? A gente fazer isso aqui multiplicar, ó. E a alimentação tem um papel importantíssimo na vida de uma mulher. Importantíssimo. Essa partezinha aqui, ó, mitocôndria. Se isso aqui eu tô dizendo para você que é o responsável por dar energia para a sua célula, para nossas células,
Quanto mais mitocôndrias eu conseguir ter, quanto mais eu conseguir fazer com que ela se multiplique, mais energia eu vou ter. E nós temos alimentos que contribuem para isso. Eu quero falar desses alimentos com vocês, porque esses alimentos aqui abaixo têm a função de melhorar essa mitocôndria, que é justamente essa partezinha da célula, né? Esse pedacinho que vai fazer com que você tenha mais energia. Então, vocês estão vendo que eu tenho trazido para vocês uma alimentação extremamente variada, então não tem desculpa para você falar assim para mim, Nutri, é caro, é difícil, eu não tenho acesso a esse ou aquele alimento, porque muitas vezes eu trago para vocês o básico. Vocês vão ver aqui hoje, ó, eu vou falar de alimentos básicos, não tem nada de um negócio tão mirabolante que você não vai ter acesso aí num verdurão perto da sua casa, no supermercado. Então, olha lá. Uma mulher que precisa melhorar a energia dessa célula para melhorar a disposição, né, dessa mitocôndria, ela precisa incluir na vida dela um alimento. Eu sou apaixonada. Azeitona preta. Azeitona preta, ela tem um nutriente importante que quando você come, ele passa lá pelo estômago. Aí ele vai lá para o seu intestino, ele é absorvido, cai na tua corrente sanguínea, vai lá para o fígado vai distribuir para o seu corpo todo e ele vai chegar lá na célula e vai deixar essa mitocôndria animadona, vai deixar ela funcionando muito melhor. E essa mitocôndria funcionando melhor, ela vai fazer com que outras mitocôndrias surjam. Então, o que é mitocôndria, gente? A fonte de energia que a gente precisa ter lá dentro da célula. Você imagina você comendo e isso multiplicando, gente? Isso é maravilhoso. E o alimento tem esse poder. E aí você inclui a azeitona preta na sua vida. Junto com a azeitona preta, você vai lá e inclui a cebola roxa. Cebola roxa tem um nutriente que se chama quercetina, que é um antioxidante e também é um acelerador dessa mitocôndria para que você se sinta mais disposta. Alimento importante de colocar alho. Alho também, gente. Alho é maravilhoso. Nossa, Nutri, mas eu não como alho, não gosto de alho. Tudo bem, você tira o alho, põe a azeitona preta, põe a cebola. Então, assim, um alimento vai substituindo o outro. Mas, assim, eu não quero que você fique com capricho. Às vezes aquela, não gosto muito, assim, né? Mas todo alimento tem uma função fisiológica dentro do nosso corpo. Todo alimento, ele tem essa propriedade funcional de poder trazer para você um benefício. E se a gente está falando de climatério e de menopausa, se a gente está falando de indisposição, são alimentos importantes que você coloque na sua vida. Deixa eu dar uma dica para você que come alho e fica rotando o alho. Quando você for amassar o alho, abre ele ao meio e tira aquele miolinho branquinho que tem dentro dele. Pessoas que não têm digestão boa com alho, quando tiram aquele miolinho branco, ali melhora a digestão. Alface roxa também tem quercetina, excelente nutriente, pensando na disposição, para que as suas células fiquem mais ativas. Se você tem células mais ativas, o seu corpo todo vai ficar mais ativo. Cúrcuma, vocês estão vendo que desde o primeiro dia, que eu acho que desde sempre, né? Desde que eu falo para vocês sobre emagrecimento, sobre mudança de hábito, sobre saúde da mulher, sobre climatério e menopausa, eu falo a cúrcuma. A cúrcuma ela é um alimento extraordinário. Ela, com a propriedade que ela tem, a curcumina, ela é extremamente importante para essa função da sua célula ficar mais, a sua célula ficar mais animada, para que a sua célula fique mais otimizada. Nós somos seres constituídos de células, gente. Se eu tenho célula que está funcionando, célula que está bombando, que está com atividade a 1000, eu vou ficar bem. Tomate vermelho, e esse tomate vermelho eu falo dele na forma dele quente, cozido. Tanto faz ele refogado, tanto faz ele em molho de tomate, porque o tomate ele tem uma substância que se chama licopeno, que é uma substância altamente anti-inflamatória, antioxidante,
tá muito presente no tomate quando ele é aquecido, ele libera ainda mais. Vocês podem ver, quando a gente aquece um tomate num molho, por exemplo, você vai fazer um molho, ele tende a ficar mais avermelhado, escuro. É justamente esse licopeno que ele se destaca mais. Então, de preferência, gente, ou molho de tomate orgânico ou molho de tomate feito em casa. Tá bom? Então, licopeno vai deixar a sua célula, vai deixar essa sua mitocôndria aqui, ó, com muito mais energia, ela vai funcionar muito melhor. Leite e derivados, a gente precisa, né? Então, assim, existe um aminoácido que é a L-carnitina, que está muito presente em leites e derivados e ela tem uma afinidade enorme com essa energia celular. Então, assim, tem gente que suplementa a L-carnitina, só que pela suplementação, essa energia não chega na melhor forma lá na célula. Nada substitui a alimentação, gente. Então, você comer leites e derivados, queijos, leites e iogurtes ali, você vai ter maior disponibilidade dessa carnitina dentro do seu corpo para que ela chegue lá na sua célula, deixando a sua mitocôndria bombadona. Feijão branco. Feijão branco, quem não tem costume de comer feijão branco, inclua na sua vida. Como que come, gente, feijão branco? Do jeito que você gostar. Você pode comer ele de caldo, você pode cozinhar ele junto com legumes, que fica uma delícia, mesmo ele de caldo ali. Você pode fazer ele em salada. Eu faço uma salada de feijão branco, que eu cozinho, deixo ele um pouquinho mais al dente, misturo atum, azeitona preta, cebola roxa. Olha só, num prato só vocês estão botando praticamente tudo que precisa. E aí você vai trazer esse nutriente importante, mas que vocês saibam que o feijão branco ele é extremamente importante para essa energia celular. Eu botei um asterisco aqui no gengibre porque tem gente que me pergunta se o gengibre é um alimento termogênico, é um alimento que vai dar mais energia e mais disposição. De fato, o gengibre ele tem essa propriedade, gente. Mas se é uma mulher que tem fogacho, precisa evitar alimentos que têm essa propriedade termogênica. Então, assim, vamos imaginar que você é uma mulher que tem fogachos à noite, no meio da noite. Você acorda lá à noite, nossa, morrendo de calor. Quanto mais evitar o consumo de gengibre, de pimenta, de cafeína, de bebida alcoólica, muito melhor vai ser para esse seu fogacho. Agora, não, Nutri, fogacho não é o meu problema. Eu posso usar o gengibre na minha alimentação? Posso colocar na água esse gengibre? Sim, pode colocar. Mas vocês têm que se conhecer, têm que se observar, viu? Se movimentar, gente. Se tem uma coisa, gente, que essa mitocôndria gosta para ela se multiplicar por milhões, é movimento. E aí não é movimento que eu falo, é movimento seu. Você já viu como é que é a água parada? Para na beirada de um rio, de uma água parada, um laguinho, aquela água paradinha que tá lá paradinha. Pega uma pedra e joga nessa água que tá parada. Ela começa a movimentar e aquilo vai movimentando. Quando você olha lá na frente, você fez marolinha por causa de uma pedrinha que você jogou ali pertinho de você. E o nosso corpo, ele é da mesma forma. Quando você começa a se movimentar, aquilo, gente, vai passando, esse movimento, o benefício desse movimento, ele passa para o seu corpo todo. E todas as nossas células, ela tem essa função da mitocôndria, que ela tem essa função mitocondrial. Então, quando a gente consegue fazer com que essa parte aqui multiplique, porque você também, além de comer, você está se movimentando, você entra num ciclo, vamos dizer assim, só que um ciclo de benefícios, tá? Você entra num ciclo de benefícios para você, onde você se movimenta, você produz mais energia e você quer se movimentar mais. Só que só desfruta dessa sensação quem não para e quem não desiste. Então, se você associa uma alimentação dessa que eu falei para vocês, cheia de nutrientes que vão trabalhar nessa energia a nível celular, para que você se sinta bem, para que você se sinta disposta, para que você fique bem com você mesma e associando todos esses cuidados que eu tô trazendo para vocês, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Pode usar função anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana, antifúngica. É maravilhoso, mas nada vai adiantar se a sua alimentação estiver ruim.
Então, assim, cuidou da tua alimentação, a alimentação tá bacana, qualquer coisa que a gente venha a usar vai potencializar o seu resultado. Mas uma vez que a sua alimentação tá deficiente, uma vez que a sua alimentação tá ruim, pode usar a melhor coisa do mundo que não vai resolver. Gente, deixa eu fazer meu coraçãozinho aqui antes que eu esqueça. Esse momento aqui, meus amores, para quem tá chegando hoje, é o momento que vocês fazem o printzinho na tela e postem, né? Postam lá nos stories de vocês e me marquem, por favor, @NutriFernandaLarraud, para eu ver que vocês estavam aqui comigo, que vocês assistiram essa live, que vocês acompanharam as minhas orientações. Aqui, ó. Para que vocês saibam também, que vocês sigam me acompanhando, viu, gente? Aqui, amanhã, acho que deu tempo, né? Amanhã, às 11 horas, nós temos live Alimentação Sem Mito durante a menopausa. Vou trazer mitos e verdades para vocês, inclusive de disposição. Vou seguir falando amanhã também, mas vou trazer mais mitos e verdades amanhã para vocês sobre alimentos. Hoje me passaram lá, acho que me perguntaram sobre uns 4 alimentos que viram que fazia bem pro climatério e pra menopausa, mas não fazem não. Então, assim, amanhã eu vou trazer esses mitos e verdades, né? Amanhã alimentação sem mitos durante a menopausa. Vou seguir descomplicando essa alimentação para vocês, para que vocês alcancem resultado, que vocês se livrem desses desconfortos do fogacho. Tô vendo aqui, viu, Maria José? 20 anos que sofre com fogacho. Chegou a tua hora, aliás, eu não vou dizer que passou a hora, porque eu acho que sempre há tempo de cuidado. Mas não abre mão mais de você. 20 anos, gente, sofrendo com fogacho. Você já pensou que é isso? Você sentindo esse calorão 20 anos. E eu fico pensando isso lá dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, da sua cabeça. O que acontece lá dentro? Em relação aos micro, né? O que eu falo lá, os micro derramezinhos lá, que acontecem, as microisquemias. Então, assim, tem que cuidar, gente. Não pode abrir mão, não pode abrir mão. A Lena disse que quer ser minha paciente. Lena, só mandar mensagem pra mim. Meus amores, quem mais estava hoje aqui nova, que chegou e eu não falei ainda? Fala aqui pra mim, que eu não dei oi, eu não mandei beijo. Quem tá me escutando, me vendo... Me escutando não, não é me vendo. Não, tá me escutando também, né, gente? Pela primeira vez aqui. Quem tá me escutando? Ó, gente, inclusive, viu, álcool, pra quem tem fogacho noturno, não beba bebida alcoólica à noite. Piora, viu? Eu tomo meu vinhozinho à noite porque eu não tenho fogacho. Então, pra mim, eu fico tranquila. Mas se eu tivesse, eu não consumiria. Ah, Erilda! Neuza também! Estão chegando hoje, me vendo aqui pela primeira vez, assim, ao vivo. Clarice, querida! Que bom! Meninas, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esqueci. Grupo do WhatsApp VIP. Grupo tá crescendo. Então, meus amores, qual é o segredo da disposição de uma mulher no climatério e na menopausa? Boca, alimento, para que você faça a sua mitocôndria ficar animadona e que isso aqui se multiplique, ó, que você faça um monte, milhares disso aqui, para que você se sinta ainda mais disposta e não desista de você. Toma a decisão de não arredar o pé de perto de você. Não faça corpo mole. Tô com preguiça? Vai com preguiça, porque a hora que você começa a se movimentar, que você começa a caminhar na tua direção, essa preguiça vai diminuindo cada vez mais, e vai vindo muito mais disposição em cima de você. Então você não desiste, e aí você vai conseguir fazer tudo que eu faço, como hoje vocês falaram, meu direct lotou hoje de vocês me falando como que eu aguento fazer tudo. Gente, não é questão de aguentar, é prazeroso cuidar de mim, né? Eu tenho prazer em cuidar de mim, porque eu sei que sou eu a responsável por mim, pela minha saúde, né? Primeiro Deus, lógico, mas eu tô aqui para cuidar de mim, né? Desse corpo que Deus me deu. Então eu não digo corpo físico, corpo como um todo, também do físico. Meus amores, obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!